É, que às vezes a gente fala isso, daqui a pouco surge outra coisa, né? Vai para outro caminho. É, Bom, já sim, estou gravando. É. Então, você se apresenta, né, e fala um pouco assim da sua relação com a comida, com a cozinha. Que eu tenho assim nessas conversas, primeiro eu achava que era tudo a mesma coisa, né? Relação com comida e com cozinha era a mesma coisa, mas estou vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora estejam as duas coisas dentro de uma ideia de um mesmo ambiente, mas relação com a comida não necessariamente tem a ver com relação com cozinha, ou são relações bem distintas, né? Tenho descoberto sim, isso nesses papos. Mas fala um pouco aí sim. você. É, Se primeiro eu apresenta. queria dizer, Noali, muito obrigado por me dar para fazer parte do seu projeto, que é um projeto lindo, né? E que você faz com muito esmero, com muito cuidado, porque você é um artista, né? É um artista que está lidando também com a cozinha, e isso é muito interessante, né? Essa questão mobiliza toda uma alquimia, uma arquitetura bem interessante para a gente pensar essas questões com sensibilidade, né? Então, assim, eu queria agradecer. Meu nome é Leonardo Rangel, eu sou professor de Sociologia do Instituto Federal da Bahia, eu moro em Salvador, mas eu não sou natural de Salvador. Eu sou de uma cidade do Recôncavo, chamada Catu, que fica próxima de Salvador. Mas há muito tempo que eu já moro em Salvador, então, assim, eu sou muito ambientado na cidade de Salvador. Né? Aí depois eu vou falar um pouco da minha relação com o Rio, que foi muito marcante para mim. Né? É o gato que está querendo vir para cá, para cima. Eu acho que ficou seduzido pela cozinha. Ele está passeando aí. Muito fofo. E aí, assim, a minha relação com a cozinha e com a comida. Eu vou começar falar um pouco da minha relação com a comida, né, de forma pessoal, e depois eu vou falar um pouquinho da relação que eu tive a partir também da minha tese, né? Mas isso eu vou falar depois. Eu queria falar um pouco da minha relação. Quando eu morava em Catu, eu morava na zona rural, eu morava na roça. Então, assim, a natureza é muito presente na minha vida. E a natureza é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito gostosa, porque a natureza tem muitos cheiros, né? Provoca muitos os sentidos da gente. A natureza é uma coisa muito viva, né? E é como se fosse um grande laboratório. Pensando aí o laboratório não da forma tecnicista, mas um laboratório com uma coisa de criatividade, né? Enfim, algo importante. Tem ali várias questões de criação envolvidas. Então, assim, eu me criei nesse ambiente, na roça, brincando com o pé descalço, e sempre antenado para minha mãe, porque eu sempre fui muito ligado a ela, principalmente na idade, né, de criança, adolescente, eu era muito ligado a ela. E aí, eu sempre havia muito na cozinha, e eu gostava muito desse ritual, né, de vê-la na cozinha, desses movimentos que são requisitados para se fazer alguma coisa, né, um alimento, preparar um prato. Eu ficava observando muito isso, desde pequenininho, isso me chamava muita atenção. E não só era minha mãe, minha tia também. Minha tia morava com a gente na época, e assim, ela ia, preparava as coisas, eu percebia o envolvimento das pessoas que estavam na cozinha, né, envolvidas com essa preparação de pratos, enfim, principalmente através de minha tia e de minha mãe. E isso me seduzia, desde pequenininho eu ficava encantado observando aquilo. Né? E aí, quando eu fiquei adolescente, eu me lembro que eu comecei a tentar fazer algumas coisas na cozinha. Não comida, digamos assim, né, refeição. Mas é engraçado que a gente tem uma mania aqui na Bahia de chamar, às vezes, refeição de comida, né? Aham. Enfim, mas assim, lanche. Né? Então, eu gostava muito de fazer pão de queijo, que não é o pão de queijo mineiro, é o pão de queijo baiano, que é chamado também de pão delícia. É engraçado como aqui na Bahia as coisas são bem espalhafatosas, né? Aham. Pão delícia. É pão delícia para dizer como ele é maravilhoso. A Bahia tem uma coisa assim, né? Uhum. Que tem muita arte, né? A cultura muito assim.
para fora, né, expansiva. E aí eu gostava muito de fazer pão, eu fazia poucas coisas, enfim, eu fazia brigadeiro. Então eu me lembro que eu gostava muito de me envolver nesses processos da cozinha. Só que o que aconteceu? Durante o tempo que eu vivia na fazenda, em contato com a natureza, prestando atenção nesses rituais, em um tempo talvez mais lento, né, que demora a passar mais, que não é o tempo de adulto, eu fazia essas coisas, eu ia para a cozinha, eu gostava muito desse movimento. Só que depois, quando eu vim morar aqui para Salvador para estudar, eu lembro que eu fui perdendo esse contato com a cozinha. Eu fui perdido. Então, eu não ia mais para a cozinha, eu não mexia mais na cozinha. E eu só voltei a tentar novamente me relacionar com a cozinha quando eu fui morar só. Na verdade, quando eu fui morar só, não, quando eu fui morar com o Ivan, porque eu saí de casa para morar com o Ivan, né? E aí a gente morou em vários lugares. E aí, Ivan não cozinha nada, então quem sou eu, né? Uhum. Mas assim, a minha relação com a cozinha já sempre foi assim, desse período, né? Aliás, sempre, porque antes eu não cozinhava para, né, para me alimentar diariamente. Então, assim, a minha relação com a cozinha sempre foi de não ter aquela obrigação de cozinhar todos os dias, né? Então, só ir quando quero, no dia que eu não quero, a gente pede comida na rua, compra na rua, enfim. Eu não gosto dessa obrigação de ter que estar na cozinha todos os dias, né? Para cozinhar todos os dias. Mas assim, e aí, agora aqui em casa, não só estamos morando eu e Ivan, tem pessoas da minha família que estão morando com a gente. E aí meu sobrinho é uma dessas pessoas que estão morando conosco. Então, a gente distribui as tarefas, né? Tem assim um quadro de distribuição de tarefas, entre vários afazeres da casa, né? Os fazeres do mês. E aí, quem fica responsável pela cozinha somos eu e meu sobrinho, nos dias de semana, e minha irmã, que é formada em gastronomia, ela é cozinheira, ela tem um vegan, né? Ela é vegan há mais de 20 anos. Ela cozinha final de semana. Então, assim, agora, por conta dessa dinâmica de outras pessoas morando conosco, eu tenho cozinhado mais frequentemente, não só para mim, mas para outras pessoas que estão aqui, né? Então, esse experimento, digamos assim, para mim é novo, né? Então, assim, eu tenho que pensar um pouco o que é que eu vou fazer, porque eu não tenho essa prática. Ah, determinado dia vai ser isso, determinado dia vai ser aquilo. Porque o meu gosto pela cozinha e o meu ir para a cozinha era muito de, eu estou com vontade de comer isso, estou com vontade de fazer isso, vamos ver, vamos pesquisar na internet, qual a questão das redes, da importância de na rede direito, qual é a melhor receita para fazer determinada coisa, e eu faço, né? E aí eu lembro de Ingrid, que Ingrid fala, Ingrid, que é um antropólogo que eu gosto muito, ele fala assim, que o mundo é como uma cozinha, porque o mundo está em constante ebulição, o mundo está em constante dinâmica e vai mudando, né? E aí a gente pode pensar muito na alquimia que tem na cozinha, né? No processo de fazer os alimentos, a comida. E aí de preparar os alimentos e fazer a comida. E aí ele fala isso, o mundo é uma constante cozinha. E aí depois ele dá um exemplo no mesmo texto, depois eu posso passar para você se você quiser, que é um texto que ele vai falar que aprender a fazer, você vai aprendendo muito observando os outros. E aí ele deu o exemplo de uma pessoa que não sabe cozinhar, que está aprendendo a cozinhar, e o exemplo de uma pessoa que não sabe nada de cozinha. Ele falou assim, se você pega uma receita, isso não é automático. Se a pessoa não tem, digamos, aquela observação de outros fazendo, se ela não tem um interesse, se ela não tem, na verdade, nada daquele ambiente, daquele, enfim, costume em relação ao como cozinhar, como preparar, como se comportar, como fazer, né, como preparar. Se ela pegar uma receita, ela não vai saber fazer, porque não é só a receita em si, o processo não é automático. Eu pego, leio e faço. Não, porque inclusive fazer tem sua autonomia, né? O fazer não é completamente traduzido.
em um código da escrita ou em uma teoria que vai ser superior a esse fazer. Muito pelo contrário. O fazer, ele tem uma independência e, inclusive, ele tem uma potência de mobilizar a teoria. Né? Então, aquela receita que está ali, por mais que ela dê detalhes, que foi de alguém que sabe fazer, né? Mas tem que ter um certo traquejo, uma certa navegação, um certo jeitinho já com aquilo, para poder ter uma certa ambiência, para poder fazer a coisa. Né? Então, fazer, ele tem, nesse sentido, não diria que é prioridade, mas ele tem uma anterioridade, ele é anterior, ele antecede, na minha visão, as teorias. Né? Então, aí é interessante a gente pensar essa relação com a cozinha, porque a gente aprende muito e observando, muitas vezes, no começo, é copiando mesmo, tentando repetir. E depois, com a habilidade, a gente vai ganhando um certo domínio sobre aquilo. Né? Mas no começo é muita repetição, é muita cópia, né, do que as outras pessoas estão fazendo. Aí depois é que a gente, né, com a habilidade, com a prática, com a repetição, a gente vai, né, quase que ficando automático, digamos assim. A gente incorpora, né, de Bourdieu para Bourdieu. E aí é interessante, porque eu sempre tive envolvido com a cozinha nesses movimentos aí de vai e vem, né? E aí, a cozinha foi muito importante também na minha vida profissional. Por quê? Ô, Léo, só um instantinho. Só antes de você passar para essa parte da cozinha, da comida da vida profissional, só me responde assim, você mudou um pouco o seu comportamento depois que chegaram as pessoas na sua casa, sua irmã, seu sobrinho. Então, antes você fazia a comida quando você ficava afim de fazer. Né? Tinha que ficar ali naquela vontade de fazer uma coisa. Tem uma obrigação. Depois que as pessoas chegam na sua casa, você passa a fazer mais, a estar mais na cozinha. E cozinhando para mais gente. Como é que foi esse desafio? Ou está sendo? É bem diferente. Está sendo, né? Ainda, enfim, está acontecendo nesse processo de adaptação, nesse processo de, enfim, desse fazer diferenciado, porque é diferenciado mesmo. Né? Depois, quando eu for entrar para outra parte, que é uma parte que tem a ver com o meu estudo, eu vou voltar a isso né, de cozinhar para poucos e cozinhar para muitos, que é muito diferente. É muito isso. Mas, assim, em relação a mim, né, está sendo uma adaptação mesmo, porque realmente é diferente. Quando você cozinha somente por vontade, quando está com desejo, né, sem obrigação de tem que estar lá naquela rotina, mesmo que seja, digamos, um dia sim, um dia não, porque é intercalado. Um dia sou eu, outro dia é meu sobrinho, né? Nos dias da semana. E fim de semana é minha irmã. Então, assim, mesmo sendo intercalado, é diferente para mim. Né? Talvez não tenha tanto peso, porque não é diariamente. Porque se fosse diariamente, eu acho que eu não toparia. Eu acho que é melhor falar, não, não mesmo. Então, vamos comprar já prontos várias vezes na semana, porque eu não vou fazer. Eu me conheço, assim, em relação a isso. Eu não gosto muito dessa coisa de ter uma obrigação diária, fazendo sempre a mesma coisa. Até mesmo porque, para mim, já é difícil um pouco ir, né, um dia sim, um dia não, nos dias de semana, e pensando, poxa, mas o que é que eu faço agora? Aí eu abro cada um tem uma forma, né, de proceder, mas aí quando eu chego, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho planejamento anterior prévio, até porque eu não sou muito disciplinado para essas coisas, então eu não fico pensando, no dia anterior tem gente que faz isso. Minha mãe, eu me lembro de várias vezes ter feito isso. No dia anterior ela já olhava o que tinha, o que não tinha, já separava às vezes, né? E, enfim. Aí eu não. Aí eu olho em cima da hora. Aí eu abro o armário, vejo o que tem, o que não tem, o que dá para fazer, a partir de uma bricolagem, né, para falar com o Levi-Strauss, que estudou bem a comida. E aí vou vendo num movimento muito assim heteróclito, juntando, né, digamos, as peças ali para ver o que dá. Geralmente dá certo, porque é engraçado. Eu tenho uma mão boa para a cozinha. Dizem que eu tenho uma mão boa para a cozinha. É interessante nessa metáfora. O que é ter uma mão boa? Né?
geralmente, quando alguém cozinha legal, as pessoas falam, tem uma mão boa. E me consideram, né, uma pessoa de mão boa. Porque minha mãe é conhecida como excelente cozinheira. Ela é conhecida, assim, a comida dela sempre fez muito sucesso na família. E eu venho de uma família que tem muito boas cozinheiras, né? E minha mãe é uma das que se destacam. E isso não são só os filhos que falam, né? As minhas tias, as irmãs dela, os irmãos, enfim. As pessoas sempre reconheceram ela como uma pessoa que cozinha muito bem. E minha mãe sempre foi de cozinhar mais e mais gostoso, comidas brabas. Não aquelas comidas, né, mais sofisticadas, enfim. Foi comida mais pesada, considerada mais pesada, mais braba, por exemplo. Dobradinha, chinchim, né, sarapatel, essas coisas. Minha mãe é considerada imbatível na cozinha, porque todo mundo fala que essas coisas dela são maravilhosas. Mas, por exemplo, ela faz uma lasanha bem feita, mas já não é aquela coisa como se ela fizesse uma comida braba. Uhum. É fantástico, né? Então, assim, tem as comidas mais, digamos, substanciosas, as comidas que têm uma regionalidade, né? Que tem uma marca, inclusive regional forte, nordestina. Ela tem, assim, uma mão para fazer essas comidas muito bem. Uhum. E aí, a minha relação não é essa com a comida. A minha relação é de ter um prazer em determinados momentos, ir lá e fazer. E agora que eu estou nesse papel de fazer com mais frequência, inclusive para outras pessoas, aí eu estou me adaptando para fazer esse movimento, mas eu faço também de modo não tão disciplinado quanto minha mãe e outras pessoas que eu vejo. Mas eu vou lá e olho, por exemplo, quando eu cozinho o grão de bico, eu poderia deixar um dia antes para, né, que é duro, é um grão duro, para deixar na água, para poder amolecer e cozinhar muito mais fácil. Eu não tenho esse tino, apesar de saber, como eu não tenho, né, essa vocação de labor diário com a cozinha, eu esqueço, porque não está no meu repertório isso. Né? Eu sei, saber eu sei. Uhum. Né? Coisa mais teórica e não prática. Mas eu não acesso com frequência isso. Então, eu até sei, meu dia de cozinhar vai ser, por exemplo, meu dia de cozinhar é segunda, quarta e sexta. Né? Então, hoje foi meu dia de cozinhar. Então, se eu fosse cozinhar grão de bico hoje, eu não lembraria de deixar amanhã. Aí ficaria mais tempo no gás, eu botaria na panela de pressão. Eu resolvo, né? Mas botaria na panela de pressão. Uhum. Eu não. Eu sei até desses macetes, mas esse macete eu acho que quem captura mais e quem pratica mais é quem já tem nessa labuta mais diária, mas eu não. E esses grãos, para eles ficarem de molho, além de amolecer, né, tem a coisa do amolecer, também é para tirar aquela enzima, né, aqueles gases que tem nos grãos. Mas se você dá uma fervura antes de escorrer, também funciona. Tenho descoberto isso. Minha irmã fala isso. Aquilo tudo é para tirar, né, esse excesso de gases, porque vê que, né, e essa espuminha que solta é justamente você tirar. Né? E aí é engraçado, porque eu tenho um problema de gases, então eu não posso comer farinha, né? Eu não posso comer coisas assim, porque me resseca. E aí eu posso ficar com problema de gases. E aí, depois disso tudo, eu percebi que talvez, né, esse problema de gases tenha sido agravado porque eu não fazia isso com esses alimentos também, né? Sim, retirar esse excesso aí dessa substância. E, assim, eu sempre tive essa relação com a cozinha, desde pequeno, mesmo que essa relação varie, né? E mesmo que eu tenha fases. Por exemplo, não é só em relação a fazer algo que eu tenho nessa relação aí variável. Em relação até a comer. Eu gosto. Às vezes eu gosto de comer bem, mas só às vezes. Às vezes eu não tenho um saco para comer. Que às vezes Ivan e minha irmã ficam no meu pé. Comer agora,
Vai pegar fraqueza, eles falam pegar uma fraqueza aqui na Bahia, né? Minha mãe também, lembra muito minha mãe. Ah, vai pegar uma fraqueza, vai ficar doente, não sei o quê. Minha mãe faz muito isso. Faz de vez em quando, mas minha mãe sempre. Por quê? Porque minha relação comigo, assim, com a comida, sempre foi muito variável. Eu costumo dizer que eu sou de fases, de lua, porque em alguns momentos eu gosto de comer, e em outros momentos eu não ligo para comer. Então, assim, depende muito, né, de que momento, em que momento eu estou, né? Porque aí... E é interessante, porque essa coisa de ter que cozinhar não só para mim, mas para os outros, porque independente de eu estar com vontade ou não de comer, né, enfim, querendo comer uma coisa mais consubstanciosa, enfim, como alimentar-me bem, medir e tudo mais, eu tenho que fazer, independente disso, né? Porque tem momentos que eu não estou mesmo com saco nem de comer direito, porque, enfim, aquilo não é muito, não me agrada muito. Mas tem momentos que eu adoro saborear, né, algo assim, uma comida gostosa. E aí, o sair também para comer me agrada, né? O Rio de Janeiro, que é a minha estada, que eu adorei no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo, adoro, me deixou, né, com esses sabores, com esses gostos, né? Eu hoje gosto muito mais de ir para bar, comer, beber também, do que antes do Rio. O Rio me ensinou a ser mais roeiro. Eu era muito caseiro, mas eu aprendi a ser mais roeiro no Rio. O Rio tem um movimento que eu acho lindo, que eu acho que é muito democrático, as pessoas ocupam as ruas, né? E esse ocupar as ruas me incentivou o Ivan. A gente voltou muito mudado. Tanto eu quanto ele, nós mudamos em relação a isso. Ele também era muito caseiro. A gente aprendeu a ir mais para a rua, a ocupar mais os espaços da cidade. E isso eu acho que é fantástico, né? Para um morador fazer, conhecer mais os espaços da cidade, habitar mais as ruas, os diversos espaços, né? E dentre esses espaços, você tem aí os lugares que vendem alimento como algo muito importante. Porque sempre quando você está assim na rua, enfim, inevitavelmente ou quase inevitavelmente, você de repente para em algum lugar para comer. Então, eu aprendi a gostar também mais disso, de depois parar para comer na rua, né, em algum lugar. E os bares, para mim, passaram a ser ressignificados, né? Essa coisa do botequim, do bar. Eu ultimamente gosto, ultimamente não, né? Porque a gente está em quarentena, isolamento, mas quando a gente voltou, a gente exercitou mais essa coisa da rua, do bar, do botequim, da comida, da bebida. E, enfim, eu tenho gostado mais, né? Inclusive na rua e às vezes também em casa. Né? Muito bom para a gente trocar, né? A gente conversar. A comida é muito boa para conversar. Levi-Strauss, na antropologia, dialogando com Malinowski, ele falava que a comida não é só boa para o estômago, porque Malinowski, enfim, na antropologia, você tinha uma relação aí que a comida era boa para alimentar, né? Alimentar o corpo, o estômago. Né? Enfim, a comida pensada em termos biológicos, né? Necessidades biológicas. Aí Levi-Strauss, quando ele foi trabalhar com a alimentação, aí ele falava que a comida não é só boa para o estômago. Isso dialogando com a tradição antropológica. Ele falava assim, a comida também é boa para pensar, né? E aí a comida é boa para o estômago, a comida é boa para pensar e a comida também é boa para conversar. E diante de tudo que a gente está falando aqui, eu diria que a comida é boa, é um bom pretexto também para fazer e se envolver nos fazeres, porque ela mobiliza diversos fazeres, que não são fazeres só que estão ligados ao preparo de alimento imediato, não. São fazeres que estão ligados aí a uma série de pessoas, a uma série de atividades, de profissões, né? Que, enfim, estão ligadas à comida. Né? E tem o sentir também, né? A comida é boa para se alimentar, né? Biologicamente, para conversar, para pensar e para sentir, né? Quantas coisas, quantos afetos são nutridos
diante da comida, né? Junto com uma comida. Perfeito. Eu acho que de todos esses, o mais interessante, talvez o mais interessante, o mais potente, seja o sentir mesmo, né? Uhum. A comida tem muitos sentidos, né? No livro que eu escrevi, que foi muito da minha tese, né? Derivou da minha tese, eu chamo o sabor dos saberes, né? E aí eu vou dialogando com essa tradição abstracionista que tende a ver o saber e colocar o saber de forma muito descarnada, de forma muito abstrata. E aí eu vou mostrando que o saber é algo encarnado, o saber mobiliza todos os sentidos e saberes, né? Os sentidos e sabores, né? Por isso que eu coloco sabores e saberes. E assim, como a gente está falando, né, já da minha tese, que foi com merendeiras escolares, é interessante isso, né? Porque, por vários motivos, mas assim, o que me chama muito a atenção é porque eu costumava trabalhar muito com a perspectiva pós-estruturalista, principalmente com Michel Foucault. Eu sempre estudei muito Michel Foucault. Só que a minha tese me deu um nó, porque eu comecei a perceber vários limites de Foucault para eu tentar compreender o meu objeto, que era o trabalho das merendeiras escolares. Por quê? Por causa da comida, por causa do alimento. Eu percebia que essa lógica pós-estruturalista ela não conseguia fazer relações com a natureza. Aí eu fiquei um pouco perdido. Eu falei, poxa, mas como eu vou fazer essa articulação entre o pós-estruturalismo e essas questões da natureza, do alimento, né? Aí eu fui pegar um pouquinho de Lévi-Strauss para tentar fazer isso, perceber isso, porque Lévi-Strauss, lá em Mitológicas, quando ele está estudando a relação do cru e cozido, né, da do fogo pela humanidade, né, que não era, né, o processo de hominização do ser humano, ele vai dizer que o fogo teve um papel crucial nesse processo, né, e que cozinhar os alimentos é muito interessante, que tem uma relação entre natureza e cultura. Porque os alimentos crus, in natura, ele é chamado in natura, né? Crus, ele in natura, ele representa e simboliza muito a natureza, né? É a natureza muito presente. E o fogo é justamente que vai transformando esse alimento em comida, o cozimento. E aí ele passa a ser algo cultural, né? Então, o Lévi-Strauss trabalha com essa perspectiva natural e cultural, né? Uhum. E o fogo é importantíssimo nesse processo. E aí eu fui perceber, através de Lévi-Strauss, né? Mas como eu não tenho, assim, eu acho a perspectiva estruturalista interessante em alguns momentos, mas eu acho que é limitado em outros, porque eu não queria ficar nessa dicotomia que eles trabalham, né? Então, aí eu só fui para Lévi-Strauss para tentar perceber essa relação. E aí, com a natureza. E aí, depois, para a perspectiva fenomenológica. Tanto é que a minha tese ela tem muito essa relação entre pós-estruturalismo e fenomenologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque através da fenomenologia, principalmente através da antropologia de estímulos, fui me aprofundando mais na perspectiva ecológica. Porque foi o alimento que me levou para essa perspectiva ecológica. E foi o alimento que me disse que o pós-estruturalismo era limitado para dar conta dessas dinâmicas da natureza, que também são plurais, né? E aí foi através da perspectiva fenomenológica e de uma perspectiva ecológica ligada à fenomenologia que eu fui tentar compreender essas dinâmicas entre natureza e cultura. Ou natureza e cultura, tudo junto, como eu falo, inspirado aí nas pesquisas com os cotidianos, né? E da aula. E aí foi para fazendo essa articulação que foi me dada pelo meu objeto, o alimento. E foi na relação ali de conversa com as merendeiras escolares. E aí eu acho que vai ser interessantíssimo para a gente colocar aqui que um desses encontros que eu tive com as merendeiras, que eu fiz uma etnografia, né? E aí eu ia para um curso que elas estavam fazendo, que era um curso em alimentação escolar, em um programa do governo federal na época era de Dilma.
chamado Pro Funcionário. Então, tinham vários cursos voltados para técnicos que trabalham com a educação, né? E um desses cursos era alimentação escolar, e foi o que eu resolvi fazer a minha dissertação, minha tese, meu objeto era esse. E eu trabalhei com as merendeiras escolares. E aí, eu ia para esses cursos, conversava com ela, com todo mundo, né, do curso. E depois eu fazia algumas conversas separadamente com elas. E aí, em nenhum desses movimentos de sala de aula, eu percebia que quando elas iam falar do labor delas, porque assim as dinâmicas, né, que a professora mobilizava na sala de aula, envolvia muito elas falarem do cotidiano dela nas cozinhas escolares. E aí, sempre quando elas iam falar disso, elas agiam como se estivessem na cozinha. Eu achava aquilo tão impressionante que eu coloquei isso na minha tese. Aí tem uma parte da minha tese que eu coloco ali, eu chamo de limiar. Quando a sala de aula é transformada em uma cozinha. Porque aí eu vou dizer como elas, o tempo todo, através da prática delas de cozinhar, elas transformavam aqueles momentos que estavam em sala de aula na cozinha. Então, elas atualizavam aquele espaço com outro espaço, elas criavam aquele espaço com outro espaço. Né? Uhum. Então, a cozinha é uma virtualidade que se colocava ali, que se atualizava com beleza. Né? Beleza. Então, naquele momento ali, era a cozinha mesmo. E era interessante que tinha uma outra coisa que eu achava bem interessante, elas eram muito calorosas entre si. Às vezes eu pensava, no começo, eu pensava que elas estavam brigando. Né? Depois que eu fui percebendo que não era briga, era muito calor, elas eram muito energéticas. Eu relacionei isso com o fogo. O fogo, né, que é importante para relacionar aí natureza e cultura, enfim, fazer passagem, né, estabelecer lineares, relações, natureza e cultura. Né? E aí eu fui percebendo esse calor e muitas vezes a sala de aula, né, parece que virava uma feira. Então eu fui brincando com essas coisas, né? Ora cozinha, ora feira. E todas se entendiam, mesmo nesse barulho, nessa zoada, né? Que para quem está de fora, e eu no começo era assim, achava que ali não tinha entendimento, mas tinha, né? Era entendimento daquela forma, né? E que a gente vai aprendendo também a observar mais quando a gente está mais inserido no contexto. É interessante, né? Aí eu chamo de transmutação dos espaços, né? Porque um espaço é homogêneo, nunca é a mesma coisa, ele sempre vai se atualizando a partir de toda uma relação aí diferenciada com os ambientes, né? O ar está sempre mudando, as pessoas estão sempre mudando, enfim. Há ali uma constante dinâmica de trocas, de mudança constante, né? Então, os ambientes vão mudando. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. E aí você ia falar, né? Você ia falar do lugar do trabalho, que eu acho que era aí mesmo na tese, você falou assim, não, quando eu for falar lá de cozinhar para muitos, eu volto nesse assunto. Né? Sim, perfeito. Uma outra coisa que elas falavam muito para mim, aí já mais nas conversas individuais, não nas conversas que a gente tinha, né, no coletivo, mais no reservado, elas falavam que uma das características distintivas em cozinhar era a quantidade. E eu não sabia que a quantidade era tão importante assim. Né? Uhum. Aí elas falavam que é fundamental, que está toda mudando, porque elas me deram vários exemplos. E aí os exemplos uma merendeira, ela falou para mim que sabia cozinhar em casa, já tinha essa prática, mas quando ela foi cozinhar né, a merenda escolar, no começo foi uma tragédia completa. E quem ajudou ela foi uma colega, que foi dando as dicas, os toques, e ela foi aprendendo também com essa colega fazendo, porque ela falou que era um desastre, mesmo ela sabendo cozinhar, e mesmo ela já tendo muita prática.
E aí ela, não só ela, outras pessoas me disseram, mas ela foi bem marcante, porque ela falou isso, passou muito essa tragédia inicial, né, da prática de cozinhar para muitos, né, na escola, merenda escolar. E aí elas foram dizendo que a quantidade muda tudo, porque é muito mais difícil você cozinhar para muitas pessoas do que você cozinhar para poucas pessoas, né? Porque você acertar o ponto da quantidade de tempero, elas falavam que muda tudo. E aí, para você, não é um reaprender, como elas colocaram, é aprender novamente. Né? É aprender novamente. E aí, elas falavam também que, às vezes, a comida da merenda escolar, às vezes, não sai muito boa, porque é muito mais difícil você cozinhar para muitas pessoas. E de casa, você está cozinhando para poucos, é muito mais difícil a comida ficar ruim, né? Porque qualquer coisa aí, ela já fica boa. Mas acertar a comida, acertar esse ponto, né? Cozinhando para os outros, é muito mais difícil. Eu achei isso tão interessante, porque isso eu não sabia, né? Que Eu mudava fico... tanto a relação. Eu fico pensando sobre isso, assim, né? Eu já experimentei não fazer comida para colégio, assim, né? Para muita gente, grupo grande. Mas, por exemplo, fazer uma obra, aí vai bater uma laje, vai vir não sei quantos homens, uns 30 homens para ajudar a bater laje. Você já precisa fazer uma comida para um monte de gente, vai fazer na lenha, sei lá. E, para mim, o maior desafio é arroz. Porque o feijão é caldo. Caldo é caldo. Mas o arroz para mim, a coisa terrível, porque ou ele vai ficar papo, ou ele vai ficar duro, se você for fazer num panelão, né? Ou então você vai fazer pequenas panelas enchendo. Numa escola você não pode fazer isso, nem fazendo pequenas. Ou um macarrão, imagina um macarrão para um monte de gente para cozinhar e ficar no ponto, né? Eu fico imaginando, deve ser um desafio de não só o tempero, mas o ponto das coisas, né? O ponto, elas falavam muito isso. Não só o tempero, mas o ponto, né? Como é que tudo muda, né? Inclusive saber se está bom ou não, né? Que é o ponto. Muito mais fácil perceber isso. E aí elas deram vários exemplos, mas assim, o exemplo mais drástico foi dessa merendeira que ela falou que o começo de desastre, que ela já tinha pensado até em desistir da profissão, né? De sair. Agora, assim, todas me falavam do maravilhamento que os estudantes e as estudantes tinham com elas. Né? Inclusive, várias relatavam as relações de hierarquia, de subordinação, que alguns gestores, gestoras tinham e têm para com as merendeiras. Mas ela falava que muitas vezes esses inconvenientes, esses desafios e esses desafetos são superados pela relação com os estudantes e as estudantes, né? Porque quando eles para ela com aquele carinho, com um cuidado, né? Elas falam que ganham o dia, né? Então, assim, essa relação com os estudantes é uma coisa que ficou muito forte, né? E a comida no ambiente escolar, ela é importante. Aliás, em todo ambiente a comida é muito importante. Escolar, a gente percebe como isso faz parte, é uma parte potente do currículo, né? A comida é uma parte potente do currículo. Então, assim, essa relação com as merendeiras de carinho, de cuidado, de cultivo, inclusive do cultivo, né, do cuidado que as merendeiras têm em preparar os alimentos para os estudantes, para a merenda escolar, é muito bacana. Os olhos delas brilhavam quando elas iam falar da relação com a comida e da comida para os estudantes, né? E aí, de vez em quando, elas falavam assim, e quando sobra, a gente deixa para algum colega, enfim, para os outros, né? Porque os estudantes são os estudantes. Os outros, né, podem até pegar, mas tem toda uma vigília ali que tem que assegurar a vontade e o desejo dos estudantes. Inclusive, algumas me falavam que mudavam muito os cardápios, né? Variavam muito os cardápios, porque as diretrizes
no caso, eu trabalhei com as merendeiras do município, né, de Salvador. Então, ela fala que o município, a Secretaria de Educação, manda diretrizes que são diretrizes que não têm nada a ver com a realidade delas. Porque as comidas que chegam para elas fazerem a comida, muitas vezes elas têm que fazer milagre, elas têm que comprar tempero do próprio bolso, às vezes pegam alimentos que tem na própria horta da escola, né? Enfim, pedem às vezes a outras pessoas para levar alguma coisinha para deixar a comida mais gostosa, mais saborosa para os estudantes. E aí elas falam que muitas vezes tem que trair as diretrizes, os cardápios oficiais, né? Então é todo um currículo precioso que vai sendo ali vai sendo elaborado, vai sendo feito a partir do fazer cotidiano dessas merendeiras. É muito interessante, muito lindo essa traição cotidiana, inclusive para atender os gostos dos estudantes, As para atender as astúcias, né? Essas astúcias, como diria Sertone. as táticas feitas, né? São as táticas, né? Inclusive, quase todas, né, falavam isso. A gente não pode fazer o que a recomendação que a nutricionista oficial coloca, porque está fora da realidade, né? Ou seja, o oficial da merenda está fora da realidade. Quem sabe a realidade são elas, que estão ali nessa relação, né, com a escola mesmo, com o fazer local, cotidiano, né, diário. Então, assim, esse fazer diário que elas mobilizam, é esse gosto, são esses sentidos muito mais relacionados às demandas dos estudantes, o que eles querem, o que eles não querem, o que funciona, o que não funciona. São elas que sabem fazer isso, né? Essas táticas, essas astúcias cotidianas, né? É muito interessante isso. Eu gostei muito, né? E aí eu fui trabalhando muito a partir disso. E aí fui colocando essa coisa do oficial, que a Secretaria de Educação impunha, né? Tentava impor, mas não conseguia, porque a traição estava operando o tempo todo. E não tinha como ser diferente, até porque os alimentos não davam para fazer o que a própria, né, secretaria mandava. Então, veja como louco essa relação oficial do Brasil, né? Muitas vezes o manda fazer, mas não tem condição nenhuma de fazer aquele algo que eles mesmos estão mandando. Então, assim, é bem interessante. Mas isso é bom porque mostra que os sujeitos, né, no cotidiano, diariamente, vão sempre driblando, né? Vão sempre fazendo criatividade, jeitinho. Exatamente. E é assim que fica gostoso, que dá certo. Traz sentidos, né? Os sentidos são mobilizados muito a partir desses movimentos variados, né? Dos cotidianos, das práticas variadas, né? E aí das próprias merendeiras, que são práticas variadas, que várias mobilizavam também, né? E aí, quando na sala de aula, que às vezes era cozinha, às vezes feira, às vezes sala de aula também, né? Tudo junto. Elas falavam, inclusive, às vezes, uma brigava com a outra, porque, não, isso se faz assim, isso se faz assado, porque cada uma também vai aprender num modo específico de fazer, que tem a ver com a idade daquela escola, dos sujeitos que estão implicados, envolvidos no processo, né? Dos estudantes, né? Do que funciona, do que não funciona, do que gostam, do que não gostam, né? Do que ela mesma gosta, do que não gosta. Então, uma série de variáveis, de relações, de movimentos que estão implicados, inclusive, no próprio gosto. E aí, para falar isso de gosto, é interessante, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu estava ainda em fase de adaptação, eu lembro que uma das coisas que eu menos gostava, porque no começo eu não gostava de muita coisa no Rio de Janeiro, depois eu saí apaixonado, né? Mas uma das coisas que eu menos gostava era a cozinha do Rio de Janeiro. A comida no Rio de Janeiro era muito estranha para mim. Eu não gostava. Que comida sem graça. E quase toda a comida que eu comia, para mim, era sem graça no Rio de Janeiro. Né? Aí depois, é engraçado, porque eu fui me adaptando. Né? Porque a comida nordestina, a comida baiana, ela é muito mais apimentada, ela é muito mais condimentada a comida carioca no geral. Né? Mas eu fui me adaptando a esse novo paladar. A baiana é mais saborosa depois... mesmo. é. A baiana e a mineira são cozinhas, para mim, as mais saborosas. Eu também acho.
as mais saborosas. Mas assim, quando eu saí do Rio, eu já saí com outro paladar em relação à comida carioca, né? Já tinha uns gostos do tipo. Vocês têm uma variedade de batatas e modos diferentes de preparar batatas que aqui na Bahia não tem. E eu sinto saudade de vez em quando de comer uma batata diferente como tem aí. Tem vários tipos de batata. Aqui é um tipo de batata e acabou, né? Então tem coisas daí que de vez em quando eu me recordo e eu também já sinto saudade. Mas uma coisa curiosa é que a gente morava em Copacabana. E entre Copacabana e o Leme tinha um barzinho que vendia uma comida muito gostosa. Mas quando a gente foi conhecer esse bar, eu me lembro que estávamos eu, Ivan, minha mãe e minha irmã que tinham ido para o Rio nos visitar. Então a gente estava batendo perna na rua, vendo várias coisas, e paramos para almoçar. E aí a gente escolheu esse lugar porque foi ver o cardápio, porque minha irmã é vegan, né? E eu sou vegetariano. Minha mãe, Ivan, não, mas eu sou vegetariano e minha irmã tem uma alimentação mais restrita ainda, porque ela é vegan. E aí, nesse bar, a gente viu que dava para todo mundo se acertar, se ajeitar ali, com as nossas diferenças. E aí, enfim, vem o que a gente pediu, a gente conversando, comendo, e de repente a gente acha um sabor muito familiar, muito, digamos, uma comida muito apurada. E aí, não sei quem de nós resolveu perguntar ao garçom se tinha alguma relação com o Nordeste, porque a gente achou muito familiar, né, o gosto. E aí ele falou, sim, a cozinheira é nordestina. Então a gente sentiu um tempero muito familiar, que não era o tempero do Rio, mas era o tempero, né, da região aqui do Nordeste, que é uma comida diferente, é mais pimentada, é mais condimentada, né? E é engraçado, porque de cara a gente percebeu que tinha alguma mudança. Aí quando a gente foi perguntar, ele falou, é porque a cozinheira é nordestina, ela já mora no Rio há, acho que mais de 15 anos, né? Mas ela é nordestina, então ela tinha essa relação aí diferente com o tempero, né? O temperar os alimentos. Eu acho que o Rio também tem uma curiosidade, né? Eu estava falando, eu acho é melhor para mim, né? Eu gosto muito mais da comida baiana e mineira, mas eu acho que o Rio tem uma particularidade que, como o Rio recebe muitas pessoas, ou recebeu ao longo de um tempo muitas pessoas de outros lugares, muitos migrantes, eu acho que há uma mistura assim, né, dessas coisas. Ah, Eu entrevistando a Maria Cecília, qual foi a outra pessoa? Eu não me lembro mais. A Maria Cecília, uma outra pessoa que é do Piauí, que falou: Ah, pois é, eu vi o vídeo da Maria Cecília, que é a mesma coisa lá em casa, é só alho e cebola, porque lá no Piauí só é alho e cebola, não tem outro. Aí você vai vendo, né? E aqui tem pessoas que só cozinham com alho e cebola mesmo, tem outros que botam pimenta, botam cominho. Eu adoro comidas condimentadas também, amo, amo. eu gosto muito de comida condimentada. Tem uma coisa que não tinha muito aí o hábito, aí não tem muito aí o hábito no Rio, que é de usar cominho. E a comida baiana é muito temperada é muito temperada com coentro. Uhum. Coentro. Vocês não temperam aí no Rio muito com coentro. E aqui a Bahia tem uma base muito forte. Mas vocês têm uma relação muito forte aí com o alho poró, que eu aprendi. Aqui não tem muita relação com alho poró, mas vende, né? E aí eu aprendi muito do alho poró aí no Rio. Então, há essa música também no meu fazer, né? No meu fazer, no meu gosto também. Eu aprendi a gostar muito do alho poró. E não é que eu não gostava, é que eu não tinha esse hábito de comer alho poró, porque aqui não é muito frequente. Você encontra até em alguns mercados, mas a minha família, enfim, a gente não tinha o hábito de comer, né? E aí, no Rio, eu aprendi a comer alho poró. Eu gosto muito de alho poró. Muito bom. E Ô, aí, Léo, vocês usam muito, não é o coentro, vocês usam salsa. salsa. E
A gente gosta de um coentro mais no peixe também. O coentro que você fala de folha verde ou as sementinhas do coentro? As duas coisas. De folha verde. Uhum. E lembra salto. Você estava falando, me ocorreu aqui, assim, quando a gente estava falando de cozinhar para muitos, cozinhar para poucos, né? Quando a gente vai só, quero cozinhar por prazer e não por obrigação. Esses dias eu estava pensando aqui, né? Aqui em casa, porque eu cozinho, eu tenho que cozinhar todo dia porque eu tenho 2 filhas. Agora é que eu estou um pouco liberando para que elas façam também, porque eu também não tenho mais muita paciência, embora eu goste muito de cozinhar, mas eu não gosto de ficar cozinhando por obrigação. Eu gosto de cozinhar porque dá prazer de cozinhar, né? E aí, esses dias eu fiquei pensando. Primeiro que eu fico pensando muito na ideia do autoritarismo, do controle dentro da cozinha, que se mistura com cuidado. Não sei quem camufla quem. E pensando sobre isso, eu fiquei pensando assim, gente, quando eu vou para a cozinha para cozinhar uma comida, eu faço assim como você, abro lá e vejo o que tem à disposição para fazer. Nem sempre é muito pensado. Mas mesmo assim, eu nunca consulto ninguém. Ah, tem isso aqui? O que você quer comer? As pessoas sempre têm que comer aquilo que eu faço, né? Então eu acabo mandando nesse cardápio, né? Estou fazendo essa observação, não sei por quê. Lembrei disso, pensei nisso, né? Não sei como é que é isso aí para você. E aí eu me lembrei da história da sua Nole. mãe, né? A história da sua mãe, que você Sim. Não é porque estava. está falhando? Agora melhorou. Agora estou Tá. ouvindo. Você fala que a sua mãe ela preparava comida, esperava vocês comerem e depois que comia, né? Não comia com Sim. vocês. Gostaria que você É, comentasse isso. minha mãe, minha mãe é aquela representação, né, de uma mulher forte. E quando eu penso em minha mãe, eu penso em algumas tias também. Eu penso na chamada mulher nordestina e sertaneja, né? O sertanejo é, antes de tudo, forte, né? A sertaneja é, antes de tudo, uma forte. E aí minha mãe é interessante, que ela sempre foi aquela mãe super acolhedora, super cuidadosa, super protetora. E minha mãe, como a gente morava, né, na fazenda, na roça, ela sempre fez hortas. Ela sempre cuidava, né, do pé de maracujá, do pé de acerola, enfim, ela sempre cuidou muito dessas coisas. Ela sempre trabalhou muito, né? É uma guerreira. E aí eu me lembro que nessa época a gente teve altos e baixos e a gente teve muitos baixos, né? Enquanto família, né? E aí eu me lembro que a gente nunca chegou a passar fome de fato, mas eu me lembro que durante muito tempo a comida sempre foi muito regrada, né? A comida sempre foi muito regrada para a gente. Só que minha mãe, através de uma astúcia, né, cotidiana, ela fazia de tudo para poupar os filhos desses pormenores, né, dessas coisas de adulto, de economia que não deve dizer respeito às crianças, né? Então ela fazia questão da gente não perceber essas coisas, como a penúria, a escassez, né, que perdurou durante muito tempo em nossa casa. Então, assim, ela fazia de tudo, né, para ter uma economia aí de ritual, de economia, e sempre deu muito certo. Porque eu me lembro que durante muito tempo, em vários momentos, a gente sempre comeu bem, mesmo, de repente, aí, se fosse outra família, poderia até passar fome. Mas como ela sempre foi muito hábil nessas coisas, né? Como ela sempre foi muito precavida, inclusive de ver o que tem, o que não tem, de acessar outras possibilidades, coisa que eu não tenho a mínima competência, ela sempre conseguiu gerir muito bem essa coisa do alimento para não faltar. Muito bem, com maestria mesmo. E aí eu me lembro de repente, perceber já ainda criança, já entre criança e adolescente, sabe? Nessa fase, eu saquei, eu percebia que minha mãe, ela era a última a comer sempre. Por quê? Depois eu percebi, né? Eu sempre sabia que era
a última a comer, mas eu não sabia o porquê. E aí depois eu percebi que ela fazia isso para ver se os filhos iriam comer tudo que queriam e depois o que sobrasse ela comia. Né? Essa coisa de mãe protetora, de mãe cuidadosa, coruja, que ela sempre... E essa coisa perversa também de impor à mulher um cuidado excessivo com os outros e de muitas vezes esquecer a si mesma. Né? Eu acho que isso é muito evidente de uma relação aí que é imposta grande parte das mulheres, principalmente nessa geração, né? Que é a minha mãe, enfim, minhas tias, minha avó, das mulheres como cuidadoras, das mulheres como ter da melhor forma possível e muitas vezes esquecendo de si mesmo. Falhou. E aí que é terrível, violento demais. Ela sempre foi assim, né? Então assim, ela sempre foi assim. Ela procurava sempre cuidar dos filhos, né? Inclusive vendo, né, o que ia sobrar depois para ela comer. E aí, depois que eu fui percebendo isso, é interessante, porque eu também fui diminuindo os meus pratos. Né? Aí, quando eu percebi que era isso, eu sempre passei a comer menos, né, para ela poder comer também e o que ela queria comer. Né? E é engraçado, porque ela come Muito legal isso. pouco e eu como pouco também. Até hoje eu como pouco. Porque eu aprendi a comer pouco e ela certamente também aprendeu pouco nesse processo. Caraca, caraca, que coisa linda. Menino, isso me deu assim um insight incrível, que isso é o que o Maturana vai chamar do linguageio, né? As coordenações consensuais das ações. Ninguém precisou falar nada. Você percebeu e aí você se colocou, né, nessa condição de cuidar também dela e passou a comer menos para que ela também pudesse, né, desfrutar do que ela quisesse, sem precisar de nenhum acordo, né? Que ali criou um linguageio naquele. Ai, que coisa linda! Isso. E através de um processo, né, linguageiro aí, que tem muito a ver com a criação de um hábito, né? De um hábito que Sim, sem um hábito. precisar ficar falando, não, eu vou comer menos, eu vou comer menos. Foi acontecendo, né? Percebendo isso, e isso foi acontecendo, essa dinâmica. E é interessante, porque isso, de alguma forma, afetou minha relação com a comida, assim como tinha afetado a relação dela. Tanto é que ela come pouco, e eu como pouco também, eu não como muito, né? Eu não boto. Então, assim, mesmo quando eu pude comer mais, né? Hoje eu posso comer mais, eu posso comer, digamos, bem, eu posso comprar alimentos para comer, eu posso comer bem. Mas, assim, eu não tenho essa necessidade de comer muito. Eu não tenho essa necessidade de ficar, né, numa relação de desbanjamento com a comida. Por quê? Porque veio dessa, né, condição aí, dessa criação desse hábito, dessa condição de linguageira, né, com minha mãe mesmo, né, dessa relação com a comida. Né? É interessante, não tem nada a ver com padrão consciente, como falam, nada a ver, né? Acontecendo e com a prática, com observar, com perceber, né? E foi acontecendo assim. Muito bom. Léo, você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você Eu acha? queria te agradecer, te desejar muito sucesso, muita sorte. E, aliás, eu tenho certeza que seu trabalho vai ser maravilhoso, porque você é muito talentosa, você é muito sensível e você é um artista, né? Com alma de artista. Então, artista se envolvendo na cozinha vai fazer arte na cozinha. Fazer arte. A imagem é ótima. Como fala como fala uma amiga que eu tenho, Beca, ela fala, eu sou arteira, né? Ela fala que ela é arteira. Então, assim, certamente você vai fazer arte, você vai, né, estar nessa condição aí de arteira também, e bricolê, né, de movimentar materiais aí para poder movimentar e mobilizar gostos, sentidos, né?
diversos e práticas também diversas, como é, né, o cotidiano de todo mundo, de todos nós, né? Muito É obrigado. maravilhoso. Eu que agradeço, porque uma aula, né, Léo? Assim, essa conversa com você, você vai trazendo, né, para a conversa todos os outros com quem você conversa também, né, os autores todos e, e os autores e os, vamos chamar os personagens conceituais, né, de todos que te atravessam, né, as merendeiras, os estudantes, a escola, sua mãe, sua tia, né, Pierre Levy. Não foi o Pierre Levy que você falou. Você falou do Levi-Strauss. Levi-Strauss. E Deleuze, Certeau e todos os outros aí, né? E Ivan, e teu sobrinho, tua tia, então, tua irmã. Aí a gente vai vendo, né? Quantos personagens temos aí todos nos atravessando, né? E é maravilhoso porque você, assim, essa conversa com você, né? E como todas as outras, né? Cada um tem a sua singularidade. Eu acho que isso é maravilhoso, porque acabei de conversar com a Elaine, foi assim maravilhoso, porque ela trouxe as histórias dela lá, também família nordestina, e maravilhosa a história com a avó dela, assim, sabe? E aí você vai juntando, né? Você vai vendo como tudo aquela ideia, né, de que é um fractal, né? Parte do todo, né? Um todo que vai fazendo parte de um outro todo, né? Partes e todos, sei E lá. a gente vai vendo e a gente vai vendo como muitas coisas terminam na cozinha, né? Termina Muitas na cozinha. coisas. É, Interessante, né? é. Muito bom. Bom, Então, obrigada. obrigado. Obrigada. E posso publicar? A Nilda falou que não era bom publicar, mas eu não consigo. Ela falou que tem que ter inedetismo, né? Inédito, tem que ser inédito e tal. Mas eu não vou usar a conversa inteira de todo mundo. É verdade. Isso a gente já tem quase 20 horas de conversa. Fique à vontade, pode publicar sim. Então, E assim, o trabalho de composição, de criação de um filme, né? A edição é importantíssima, porque cria coisas completamente inéditas e novas, né? A criação, exatamente. né? De fazer um filme é fantástico. Então, assim, Vai ser aliás, desse inédito. material todo, eu fazer vários É, filmes, né? pois é. Isso, inclusive, é inédito. Botar material bruto para as pessoas verem. Isso, perfeito. A metodologia. Eu estava pensando aqui, antes da gente começar, que a Uhum. sua metodologia vai ser feita, porque você vai conversando, né? Vai mobilizando, e mobilizando audiovisual também, né? E depois para fazer texto, sons, enfim. É Uhum. muito rica Uhum. pela sua pesquisa, pelas inovações, pelas suas ideias que são fantásticas, né? O fazer, né, mobilizado, as pessoas que foram envolvidas, enfim, vários personagens conceituais aí. É. Parabéns. Obrigada, Léo. Obrigada por você estar aqui junto aqui nessa tessitura, temperando, né, esse feito aqui. Obrigada. E que, assim, eu queria terminar assim, que a cozinha, que o calor, né, do fogo lembra as bruxas, a nossa relação ancestral com as bruxas, que a relação com a comida, esses encantos, cheiros, afetos, sentidos, nos ajude a superar esse contexto tão Sim. complicado que a gente está vivendo e que ajude a gente a ter força de não vencerá, nós venceremos. Né? Uhum. Muito obrigado. De nada. Nutrir, né? Nutrir outras vibrações, né? Aquecer de outro modo, né? Exatamente. Obrigada, Léo. Beijo no Ivan, tá? Na sua tia e no seu sobrinho. Tá certo, Sua tia não, sua tá irmã. certo. É. Ah, Tchau. irmã.